Vamos para a palavra? 1 Crônicas 17 e 16. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Deus? E o que é a minha família para que me trouxestes a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da minha família, deste teu servo, ou da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Amém. Antes de eu falar um pouquinho sobre Jornada dos Vencedores, eu preciso falar com vocês um pouco sobre o conceito desta palavra vencedor. E eu já disse semana passada lá em Port Charlotte, eu disse para o pessoal, eu estou com essa mensagem no coração, mas não se inquietem, eu não vou falar sobre triunfalismo, sabe? A pessoa disse assim, porque eu pelo menos sou um cristão que quando eu creio no triunfo de Deus sobre a igreja, sobre o crente, mas eu fico desconfiado com igreja que só prega triunfalismo, que é só, você vai vencer, você é o the best, você é o número 1, você é o lindo de Deus, você é a gracinha de Jesus. Eu me preocupo com isso. Evangelho tem que ter, é algo mais. Evangelho é um chamado a propósitos muito maiores do que o tema vitória, tá? E vem no bojo, vem junto, vitória no Evangelho. Então não está aqui alguém que vai esse mês ficar te cobrindo de palavras, né? De você se sentir o número 1. As mensagens que Deus tem colocado ao meu coração são sim de vitória. Mas o caminho da vitória, ele não é um caminho de oba-oba. É um caminho de luta, é um caminho de dificuldades, é um caminho de batalhas. Então, a pergunta que eu faço para você hoje de manhã pensar é: vencer o quê? Vencer através do quê? A jornada nossa é uma jornada de vencedor, mas vencedor sobre o quê? Para quê? E eu percebo pelo menos 3 coisas que a gente pode conceituar o termo vencedor. A primeira delas está ligada às nossas necessidades básicas. Vencer pode estar ligado de uma forma legítima, razoável, compreensível às nossas necessidades básicas, que são alimentação, moradia, educação, saúde, lazer. É também as necessidades básicas, uma necessidade nossa de buscar vitória, de vencer. Muitos dos que estão aqui nos Estados Unidos vieram em nome dessa vitória, das necessidades básicas, porque enxergaram que no Brasil era muito difícil essa possibilidade de morar bem, de ter uma boa educação, ou dar uma boa educação para os filhos, de ter talvez até mesmo uma alimentação mais digna, de ter mais segurança. Então, o primeiro conceito do vencedor está ligado a necessidades básicas. Isso é extremamente legítimo. É extremamente razoável que você busque ser vencedor nessas áreas. A segunda área do conceito de vencedor que eu entendo é acerca das nossas causas, dos nossos sonhos, dos nossos ideais. E aí eu digo para você que nem sempre esse conceito de vencedor é legítimo. Nem sempre ele é razoável. Por causa de uma palavrinha chamada humanismo. E o humanismo
A antropologia bíblica, por exemplo, diz que é um conceito pecaminoso do homem se ver no centro do universo, da vida, e não colocar Deus no centro da vida. E quando eu sou dirigido pelo humanismo, eu não estou aí com qualquer outra coisa que não sejam os meus sonhos, os meus ideais, os meus projetos egocêntricos, mesquinhos e qualquer outros adjetivos que você possa encontrar para esse pensamento humanista. Por exemplo, eu vou dar um exemplo ilegítimo de um vencer baseado no humanismo. Um serial killer que projeta um massacre, uma morte em massa. Quando ele projeta e quando ele consegue executar, ele tem ou não tem vitória? Tem. Um serial killer que projeta matar uma multidão de pessoas e consegue, ele é um vencedor. Então, por isso que o termo vencedor, ele não pode ser absorvido por nós a qualquer custo. Ah, eu quero ser vencedor. Porque você pode ter vitórias na sua vida que não tenham nada a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Que não vão te levar a lugar ou a grandes lugares, espiritualmente e nem humanamente falando. Por causa disso, porque existem pessoas que têm muitos ideais e muitos propósitos que não são razoáveis, que não são legítimos, e eles alcançam. E se têm por vencedores. Então a gente precisa tomar cuidado, pois o pensamento humanista tenta nos fazer acreditar que em nome do ser vitorioso vale tudo, quando na verdade não vale. E o terceiro conceito de vencedor que eu quero introduzir para vocês é acerca das causas e ideais do reino de Deus. Sobre este conceito de vitória, a gente entende que Deus, ele é inteiramente a pessoa mais interessada a que nós vivamos estes conceitos de vitória em relação às suas causas e aos seus ideais. E eu quero dizer para você que vencer em relação a causas e ideais do reino é, em primeiro lugar, uma renúncia do desabraçar-se dos nossos ideais para abraçar os ideais do reino de Jesus que nos chamou. E o reino de Jesus é um reino de cruz, é um reino de renúncia. Por isso que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E você será vencedor por isso. Mas para viver essa vitória de viver os ideais de Deus, você tem que soltar, largar os seus ideais e trocá-los pelos de Deus. E nesse capítulo 17, é interessante, porque esse Davi que está surpreso, ele está orando, e na sua oração ele está o quê? Surpreso. Deus, como o Senhor pode ser tão bom para mim, é a pergunta de Davi. Como o Senhor pode me honrar tanto, como o Senhor inclusive prestigiou a minha família. Porque Davi não era de linhagem real, Davi foi uma pessoa escolhida por Deus. Inclusive no meio da sua família, ele é pensado por Deus. Que aos olhos humanos, ele não é uma pessoa lá, ideal e adequada, mas aos olhos de Deus, ele é escolhido. Então perceba que esse Davi que está aí agradecendo a Deus por ele se sentir tão abençoado por Deus, no início do capítulo 17,
A história com Davi é diferente. Por quê? Porque ele está sendo proibido por Deus de construir um templo. Ele é um rei rico, poderoso, e um dia ele olha e diz para o profeta Natã: olha, eu moro num palácio de cedro, era uma madeira nobre na época. Ele disse: eu moro num palácio de cedro. Não é lícito, não convém que a minha casa seja a casa que é, e Deus habite numa tenda. Porque naquela época não havia templo, havia uma tenda, que era chamado de tabernáculo, onde Deus se manifestava e onde o povo ia se reunir para congregar e fazer o seu sacrifício. Aí Davi fala assim: vou construir um templo. E o profeta fala para ele, o profeta está empolgado, está animado. Ele é o quê? Ele é um obreiro de Davi. Ele disse assim: faça rei, porque Deus é contigo nesse projeto. Aí o profeta foi dormir. Quando o profeta vai dormir, Deus vai lá no profeta e disse: ô profeta, você falou um negócio sem me consultar. Davi não pode construir templo para mim, não. Vai lá e fala para ele que eu não quero que ele construa templo. As mãos de Davi têm muito sangue. Então Davi pode fazer muita coisa para mim, menos construir templo. Primeiro que eu não habito em casa feita por mãos de homens, então não estou precisando de casa. Eu não estou precisando daquilo que o homem pode fazer por mim. Porque esse Deus sim é autossuficiente. Então ele está dizendo assim: eu não preciso do rei se compadecer de mim. Sou eu que me compadeço dele. Agora entenda isso, que esse homem que é rei, que é o Senhor de Israel, que é Davi, está sendo o quê? Ele quer uma coisa e Deus está dizendo não. Então as experiências dele com Deus são experiências que logram êxito e são experiências de frustração. Dele querer uma coisa e Deus dizer: não, isso não. Isso eu não vou permitir você fazer. E Davi sabia lidar muito bem com essas questões hierárquicas, com essas questões de enfrentar o não de Deus, porque ele sabia que os ideais de Deus são diferentes e distintos dos nossos. Ah, mas eu sou rei. Mas o quanto é que você se submete aos ideais de Deus? Ah, mas eu sou o Senhor do conhecimento, eu sou a pessoa que tem todo o domínio, todo o equilíbrio na vida. Mas o quanto é que você está disposto a se submeter e ouvir um não de Deus e cumprir esse não? Quanto é que eu estou disposto a viver isso? Então, sob essa égide de você abraçar os valores do reino e os valores de Deus, é que a gente é incluído numa das maiores promessas de vitória da Bíblia. Sabe qual que é uma das maiores promessas de vitória da Bíblia? É Romanos 8,37. E o que é que diz Romanos 8,37? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E a gente gosta. E a gente tem esse verso como um verso de cabeceira, é o verso da nossa referência. A gente está sempre falando: não, eu sou mais do que vencedor. Mas a jornada dos vencedores, você não pode usar esse verso isoladamente. Sabe por que você não pode usar esse verso isoladamente? Porque o contexto dessa passagem aí está no verso 38. E ele mesmo começa o verso 37 dizendo: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Você já parou para perguntar: que coisas? Em que coisas que eu sou mais do que vencedor? Esse mesmo Paulo responde no verso 36. Verso 36 ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. E somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aí, depois do verso 36, ele diz: então, como a gente é entregue à morte todo dia, como ovelha, nós somos destinados aos matadores, destinados ao matadouro. Em todas essas coisas aí, no fato da gente ser entregue à morte, da gente ser ovelha que está indo para o matadouro, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu sou vencedor não por mim mesmo, não pelos meus ideais e pelos meus conceitos, é pelos ideais daquele que nos amou. Você não é vencedor coisa nenhuma sozinho.
Você não é vencedor coisa nenhuma sem a graça daquele que te amou. Você só pode ser considerado e só pode ser atribuído a você vitória de verdade se você estiver debaixo desta bênção, que é a vitória que é conquistada por aquele que te amou, por aquele que tem todo o interesse de levantar a tua vida e de te honrar, como Deus fez com Davi. Deus é um Deus que honra, Deus é o Deus que concede vitória, mas a gente tem que estar submetido aos ideais dele. Isto posto, qual tipo de vitória que nós queremos ter? A gente quer ser do grupo dos vencedores, da jornada das causas e ideais do reino. A gente quer ser do grupo dos vencedores que quer vencer por vencer, que quer vencer as nossas ideias, os nossos ideais. Que tipo de vencedor você quer ser? Qual tipo de vencedor você quer ser? Você quer ser o vencedor com esse raciocínio mesquinho do exemplo que eu citei do serial killer? Porque a exemplo do serial killer pode ter alguém que tem, não, eu quero ter um sonho de ser mega milionário. Para quê? Para quê? Você já parou para pensar o que você faria com riquezas? Você já parou para pensar como é que poderia ser a sua vida? Quantos orfanatos você iria se comprometer em ajudar? Você já chegou a pensar se você faria uma viagem para a África, para um país miserável, para distribuir esse dinheiro de uma forma que pudesse trazer produção e amenizar a fome dessas pessoas? Você já chegou a pensar que você, de repente fazendo isso, poderia ir no sertão brasileiro e ajudar uma comunidade de gente, de 500, 1000 pessoas, um assentamento de gente, e poderia ajudar? Será que você já pensou nisso? Geralmente a gente não pensa e não se pensa nisso, porque os ideais baseados no humanismo só pensa-se em si. E às vezes a gente até pensa dar uma esmolinha. Vamos dar uma esmolinha, porque quando a gente dá uma esmolinha, a gente fica o quê? A gente fica aliviado. A gente começa a pensar o seguinte: eu tô bem com Deus, eu fiz o bem para alguém, eu ajudei alguém, eu dei uma esmola para alguém. Eu sou muito especial mesmo, eu sou muito the best. Eu sou muito top. Você entende que esses são os conceitos e ideais baseados no humanismo? E aí eu quero falar com vocês aqui que o início da jornada dos vencedores se dá, e é o título da mensagem que eu quero falar com vocês hoje. O início da jornada dos vencedores se dá com uma coisa. Você diz assim: pastor, como é que eu inicio essa jornada dos vencedores? Como é que eu vivo esses ideais de Deus? Você precisa assimilar, entender e perceber que o início de uma jornada de vencedor se dá com um chamado. Deus é um Deus de chamados. E se você quiser vencer na jornada da vida, você precisa antes descobrir, você precisa antes entender, e você precisa antes abraçar o chamado de Deus. Sem abraçar o chamado de Deus, sinto muito, você pode ter algum sucesso na vida, você pode ter alguns momentos de realização e de felicidade, você pode ter alguns períodos na sua vida onde você se sinta bem, mas a sua vida vai ser muito incompleta. Mas a sua vida não vai poder ser considerada uma jornada de vitória. A jornada de vitória só é possível por meio de um chamado. E eu caracterizei aqui 3 chamados no Antigo Testamento que me dão apoio a essa fundamentação que eu faço para vocês hoje pelo Espírito de Deus. O primeiro deles é o chamado de Abraão, que Deus deseja ser por meio de Abraão
o criador de uma grande nação. E esse chamado é um chamado onde Abraão vê o início do cumprimento, mas não vê o fim desse cumprimento. Por quê? Porque Abraão não tinha filhos, e Deus disse assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Quando Abraão morreu, quantos filhos ele tinha? Ele viu o início, mas ele não viu o fim. Aí eu digo para você o seguinte: o que é que importa com isso, pastor? O que importa é que Deus chamou. E não só Deus chamou, mas Abraão ouviu o chamado e abraçou o chamado. A grande bênção da tua vida é que Deus está te chamando. E se você abraçar o chamado de Deus, é possível até que você não veja tudo. É possível até que você não viva tudo. Mas o chamado de Deus se cumprirá na íntegra, com a tua geração, com os teus filhos, com os teus netos, com os teus bisnetos, com todas as pessoas que saírem de ti. Segunda pessoa que a gente vê que abraça um chamado e que entende o chamado é Moisés. Eu estou falando só dos 3 grandes homens. Todos viveram um chamado, mas eu estou falando dos 3 principais. E o chamado de Moisés é ser por meio de Deus o quê? O libertador de um povo que está numa vida e numa terra de escravidão. E ele quer libertar o povo para dar uma vida e uma terra de liberdade. É uma troca que Deus quer fazer, uma substituição. E aí Deus chama quem? Chama Moisés. E disse: Moisés, você vai libertar esse povo. Quem é que fez os milagres? Quem é que abriu o mar vermelho? Quem é que enviou as 10 pragas contra o Egito, que para Israel eram as 10 maravilhas? Quem é que fez tudo isso? Foi Deus. Mas quem que Deus usou? Um homem que ele chamou. Ele chama Moisés e ele usa Moisés. E a exemplo de Abraão, Moisés viu também o início desse chamado. Moisés vai até além, Moisés vê o meio do chamado, sabe por quê? Porque quando Moisés estava perto de morrer, Deus levou Moisés a uma montanha e disse assim: olha lá para a terra, veja a terra lá que eu prometi para você, Moisés. Moisés olhou e falou: Deus, que terra gloriosa. Deus disse assim: ela é exatamente gloriosa porque eu falei que seria, mas você não vai entrar lá. Não vai dar para você, Moisés. Você falhou numa coisa que não poderia ter falhado. Mas Deus, não fui eu que ouvi o teu chamado e cumpri? Sim. Mas você cumpriu parcialmente. E você tinha que ter cumprido na íntegra. Não tem problema não. Eu não vou te abandonar no deserto, você não vai morrer e perecer no inferno, mas você não vai viver o chamado inteiro. Mas o povo a quem você pregou e anunciou e conseguiu crer, vai viver o chamado. E Deus levou Moisés. Ele viu o início, ele viu o meio, mas ele não viu o fim. E o terceiro homem que vê e abraça o chamado de Deus é esse Davi. E Davi é a pessoa que é chamado para ser por meio de Deus. Uma coisa interessante, eu fiquei buscando, para que Deus chamou Davi? Você poderia dizer assim: não, Deus chamou para ser rei, mas Deus já tinha um rei. Israel já tinha um rei que era Saul. Não, Deus chamou Davi para quê? Para construir o palácio. Deus chamou Davi para quê? Para aumentar o reino de Israel, porque ele era um guerreiro. É pouco. Porque Salomão aumentou mais ainda os termos geográficos de Israel. Mais do que o seu pai Davi. Então para que Deus chamou Davi? É para riqueza? Não, Israel era rico, mas não foi tão rico quando foi nos tempos de Salomão. Que a Bíblia diz que nos tempos de Salomão, a prata não tinha valor, era como pedras. Olha só, já pensou, mulherada? Tanta riqueza que prata era considerado pedra. Não tinha valor. Agora eu entendi o porquê que Deus chamou Davi. Deus chamou Davi para que ele fosse o seu ungido. Porque só o ungido de Deus poderia trazer o povo de volta para Deus.
Só um ungido de Deus poderia se comportar de uma forma que o povo visse razão, tivesse desejo por buscar a Deus. E Davi é sim, mesmo com as suas falhas, uma tipologia de Jesus na Bíblia. É tipologia de Jesus porque ele começa a reinar com 30 anos, Jesus começou o ministério com 30. É tipologia de Jesus porque ele foi desprezado entre os seus irmãos na casa de seu pai, e Jesus também foi desprezado pelos hebreus, pelos da sua própria parentela. Ele é tipologia de Jesus por uma série de coisas. Mas, para mim, a maior evidência da tipologia de Jesus na vida de Davi é que Davi veio num tempo de plenitude. Aquilo que Paulo escreve no capítulo 4 e versículo 5 da carta aos Gálatas, dizendo: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Paulo está dizendo, na plenitude do tempo nasceu Jesus. Na plenitude do tempo, Deus ungiu Davi. Por que Davi nasce na plenitude do tempo, pastor? Porque Davi assume um reinado que tinha sido governado e edificado por um Saul, que vinha de um tempo de juízes e sacerdotes. Vocês se lembram que o último sacerdote que governou Israel e juiz foi Samuel, e o povo rejeitou, dizendo: a gente quer ser como as outras nações, nós queremos ter rei. E aí Deus escolheu quem? Escolheu Saul. E Saul foi um rei importante para Israel, porque Deus escolheu, Deus capacitou, Deus ungiu Saul também, mas Saul não preservou a unção. E eu quero dizer para você isso, porque não basta ser chamado e não basta ser ungido, você precisa preservar essa unção. Saul desprezou a unção de Deus. Ele organizou o rei, ele fez daquele reino que era tribal, eram 12 tribos, ele organizou aquilo em reinado, ele era um homem administrador. E Saul edificou o reino de Israel, e quando Davi senta no trono, o reino está estabelecido. Existe paz, existe riqueza, existe glória. E Davi, o que ele é? Ele é o exemplo da plenitude do tempo. Mas o que é que se diferencia na plenitude do tempo? A unção. Deus ungiu Davi lá na casa de Jessé, lá na casa do seu pai. E quando Deus unge Davi, o que acontece? Davi não vai direto para o trono. Davi volta para o pasto, continua pastoreando ovelhas. Depois Davi vai servir os seus irmãos. Depois Davi vai tocar para Saul. Davi vai fazer uma série de outras coisas que não tem lá muita relevância e muito significado no contexto da vitória do humanismo. Mas pouco importa se o que ele está fazendo e se o que você está fazendo tem muito significado no contexto e no conceito do humanismo. O que importa é se você foi ungido e se esta unção permanece sobre a sua vida. Porque se essa unção permanece sobre a sua vida, lá nesse lugarzinho onde você está, Deus vai manifestar a bênção e a aprovação dele. Porque foi o que aconteceu com Davi. Ele está no pasto, vem um urso para agarrar suas ovelhas e matá-las e devorá-las, e Davi rasga o urso no meio. Ele está lá no pasto, vem um leão para destruir as ovelhas, e Davi destrói o leão. E isso ele faz na unção e no poder de Jesus, no poder de Deus, da unção de Deus. Vem um gigante, e Davi, ungido por Deus, o que ele faz? Ele detona aquele gigante. Sabe por quê? Porque ele tinha sido chamado. E o seu chamado era um chamado de unção. Davi, na plenitude do tempo, recebe esse chamado. E esse Davi agora, que está dizendo nos versos das crônicas não ser merecedor do que Deus havia feito, e se perguntando por que de ser ele, que em outras palavras não era ninguém, está sendo revelado por Deus a um profeta como alguém que Deus chamou, e a quem Deus chama para propósitos grandes, nobres, no reino da sua luz. Ele está assim, dizendo assim: por que isso? O chamado de Deus não se trata da gente ser alguém aos olhos humanos, mas se trata da gente ser alguém aos olhos de Deus. Por isso que Paulo afirma no capítulo 8 de Romanos,
no verso 28, ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, primeiro princípio, Deus conhece, aqueles que Deus conheceu de antemão, Ele também predestinou, para serdes conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito entre os muitos irmãos, e aos que Deus predestinou também chamou. Olha só Deus chamando, em Romanos. E aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. E aí Paulo diz assim: que diremos pois destas coisas? Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O chamado por Deus tem também a bênção, o trabalhar, o agir, o acompanhamento, a garantia de Deus de ser vencedor. A jornada dos vencedores é uma jornada dos que aceitam o chamado de Jesus. Não para conquistas apenas humanas, não para vanglória, mas para a gente ser um reflexo de Deus por toda parte. Pastor, no chamado de Deus, na jornada dos vencedores, eu vou conseguir dar conta das minhas necessidades básicas? Vai, Deus vai cuidar de tudo, Deus vai prover tudo. Mas não é só para isso. Os ideais e os propósitos de Deus são muito maiores do que você poder ter uma casa nessa nação, do que você poder gozar de um pouco de segurança econômica, do que você viver simplesmente num lugar de paz, de tranquilidade. Os ideais e a vitória de Deus vão além. Eu falo aqui de alguns tipos de chamado para terminar. Nós vemos pelo menos 2 tipos de chamado. O primeiro deles é o chamado para salvação. Tá? Pastor, como é que é esse chamado de Deus? São 2 tipos. O primeiro dos chamados é o chamado para salvação. É um chamado para conversão, onde eu converto a minha vida a Cristo, a Jesus, aos propósitos de Deus, aos ideais de Deus. Que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. No passado Deus não levou em conta essa nossa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. O chamado de Deus, em primeiro lugar, é um chamado para salvação. Se lembram de João 3,11? Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Um chamado para ser filho. Lembra-se de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, que enviou o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Um chamado para salvação. Agora, um segundo chamado, e eu quero terminar falando sobre esse segundo chamado, é um chamado para a obra de Deus, que é o chamado que Davi tem, que é um chamado para ideais, é um chamado de você viver ideais e propósitos de Deus. Como é que se dá esse chamado? O chamado para a obra de Deus. Quais são os critérios de Deus para chamar alguém? E eu termino falando sobre 3 critérios. Você diz assim: quando Deus vai me chamar, pastor? Para um ideal, para uma obra? E eu falo: Ele já te chamou. Existem 3 critérios para que você seja inserido nesse chamado. O primeiro deles é acerca das pessoas que estão perto dele. O chamado para a obra não é um chamado que se faz a alguém distante. O chamado para a salvação é um chamado aos distantes. Deus diz: vinde a mim. Oh, você aí, venha. Agora, o chamado para a obra não é um chamado a distantes, a estranhos. É um chamado a quem está perto. Se lembram de Josué? Capítulo 33, versículo 11 de Êxodo. A Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo.
Depois Moisés voltava ao acampamento, mas diz a Bíblia, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué era o homem que servia a Deus, servindo Moisés. E a descrição que a Bíblia dá acerca de Josué responde tudo em relação ao chamado de que Deus chama quem está perto. Josué não se afastava da tenda. Não se afastar da tenda é você estar próximo sempre. É você não se descuidar da tua vida espiritual. Estar próximo da tenda é você querer tanto estar perto das próximas ações de Deus, que você diz assim, eu tinha até a opção de ir ali, de ir aqui, mas eu vou permanecer perto daquilo que Deus tem como próxima ação para o povo dele, porque eu quero ser o primeiro a viver. Eu quero ser o primeiro a receber. E sabe quem que Deus escolhe para suceder Moisés? Ora, Deus escolhe Josué. Por que Deus não escolheu alguém? Será que não tinha alguém mais capaz que Josué? Eu imagino que sim. Sabe por que eu imagino que sim? Porque Josué, no mínimo, parecia ser um cara com um pouco de medo. Porque Deus precisa, capítulo 1 de Josué, Deus fala várias vezes para Josué, Josué, seja forte, tenha ânimo. Poxa, você não vai falar para o cara que é animado para ele ter ânimo, né? Não dá, você falar para o cara que é animado para ele ter ânimo, você bagunça a coisa. O muito animado, você na verdade fica tentando dar uma segurada, né? Vai, mas... Para o cara que é forte, você vai falar seja forte? Não. Você fala seja forte para quem? Para o fraco. E Deus está falando para Josué, no capítulo 1, isso, Josué, tem ânimo, seja forte. Josué era um cara que se sentia sozinho, que se sentia, sabe? Aí Deus disse assim, eu sou contigo. Sabe, porque ele tinha visto Deus com Moisés tanto tempo e ele não tinha essa experiência. E deixa eu dizer para você, você que está perto da tenda, que não se afasta da tenda, talvez esteja pensando isso, mas eu vejo tanto Deus na vida do irmão, na vida de outro, na vida da atuação da congregação e comigo. Eu quero dizer para você, Ele também está perto de ti. O salmista diz, perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade e em sinceridade. Deus está perto de você, Deus não está longe. Deus está perto de nós e essa é a chamada de Deus. Deus chama quem está perto. Josué não tinha experiência de guerra, Josué não tinha armas com o povo, mas Deus disse, você vai arregimentar de um grupo de camponeses, um exército, e você vai entrar na terra que eu prometi para vocês, Josué. E foi isso que ele fez, pegou um grupo de camponeses e entrou. Sabe quanto tempo ele esperou? 40 anos. Está disposto? Está disposto a, no chamado de Deus, ter paciência para esperar? Eu te garanto que você não vai esperar 40 anos. Eu te garanto. Mas é que tem gente que não espera um mês. Tem gente que não espera um ano. É tanta fobia, é tanta ansiedade, é tanto desejo que ele está querendo sempre. E está sempre mudando e sempre quebrando a cara. Deixa eu dizer para você, você precisa entender que se Deus te chamou, Ele cuida de você, não se desespere, não se precipite, não tome decisão errada, não para de bater a cabeça, pelo amor de Deus, porque Deus te chamou, e se Ele te chamou, Ele te garante. E eu digo para você, o tempo chegou o dia, Deuteronômio 31, 14 ao 23, que Deus disse, Josué, está na hora, Moisés foi embora, agora é você, eu vou te ungir, eu vou te preparar, eu vou te usar, você vai dirigir esse povo. E Josué como que está olhando aquilo e dizendo, como é que pode eu? Sim, você, porque Deus te chamou e o Senhor cumpre a promessa do chamado dele, quando a gente próximo diz sim, Senhor. Vocês se lembram de Elias que Deus chamou? Para onde Elias foi? Onde Elias foi parar? Enquanto Josué está ali, na porta da tenda, o que Elias fez? Elias quase perde tudo na vida, quase perde o ministério. Por quê? Porque entrou dentro de uma caverna e quis parar, e quis morrer. Graças a Deus que Ele é misericordioso com as nossas decisões de ir para a caverna. Eu digo para você, se caverna fosse boa, Ló não teria pecado com as suas 2 filhas, se prostituindo
trazendo um grande prejuízo para a nação de Deus, até mesmo para o nome desse chamado de Deus na vida dele. Abraão foi chamado para fora, sabe por quê? Porque Deus não quer ninguém escondido, porque Deus não quer ninguém acovardado, Deus não quer ninguém fugindo. Esse negócio de, eu vou servir a Deus, mas do meu jeito aqui em casa, para com isso. Para com isso, esse é o primeiro passo para a tua derrota, para a tua destruição, para a desgraça espiritual da tua vida e da tua família. Deus te chamou, e te chamou para você se levantar e para você estar perto do que é dele, perto do propósito dele, perto daquilo que ele tem para a sua vida. A segunda característica do chamado de Deus é de que Deus chama quem vai deixar tudo para fazer a sua vontade. Quem Deus chama, pastor? Primeiro, quem está perto. Segundo, quem está disposto a deixar tudo para fazer a vontade dele. Vocês se lembram de Eliseu, que Deus chamou para substituir Elias? O que Eliseu faz quando Elias passa e diz, me segue? A Bíblia diz que Eliseu era um cara que tinha posses, ele tinha bois. O que ele fez? Ele matou todos os bois, fez um churrasco e disse, a partir de hoje eu não quero saber mais disso, porque Deus me chamou. E ele abandona aquilo e vai seguir o chamado de Deus. Ele vai lá se despedir dos pais, e isso mostra respeito. Porque a verdade é que se o cara não respeita nem os pais e nem as autoridades que Deus colocou diante dele, ele vai respeitar quem na vida? Se eu não sou capaz de respeitar nem os meus pais e nem as autoridades que Deus colocou diante de mim, quem que eu vou respeitar? Você acha que essa pessoa está preparado para respeitar Deus? Preparado para assumir um chamado de Deus? Um chamado de Deus, você tem que estar preparado em ser humilde, para atender e para respeitar. E eu termino dizendo que o chamado de Deus é um chamado a quem não teme desafios. Vocês se lembram de Pedro? Jesus, depois que morre, antes de partir, ele disse para Pedro, Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Você me ama? Amo. Você me ama? Ele disse, tu sabes, Senhor, tu sabes que eu amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus fala para Pedro e dá uma sentença para Pedro um pouco complexa. Ele diz, Pedro, você vai ser perseguido. Vai chegar um tempo em que você não vai poder fazer o que você quer. Porque a perseguição vai ser tão grande que você vai estar em lugares que você não queria, que você vai estar fazendo coisas que você não queria. E aquilo era mais ou menos o seguinte, mostrando para Pedro, se a opção dele desistir, caso ele tivesse medo de desafios. Porque Deus chama quem não tem medo de desafios, quem confia a ponto de. E Pedro confiava a ponto de. A confiança de Pedro é o seguinte, Senhor, se a coisa tiver de estreitar, que ela estreite, mas o meu amor não vai abandonar esse chamado. Por causa do meu amor eu vou contigo até o fim. E dizem os historiadores, a Bíblia não diz, mas os historiadores dizem que no dia que Pedro foi ser morto, disseram, nós vamos crucificá-lo. Ele disse, não, para aí. Quando foram colocar ele na cruz, Pedro disse assim, não, pera. Vocês não podem me crucificar assim de qualquer jeito. Por quê, Pedro? Porque eu não sou digno de ser crucificado como foi crucificado o meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Pode me crucificar, mas me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de viver o que Jesus viveu. A glória de Jesus, a grandeza de Jesus era tão grande, eu não posso ser igual. Eu não quero ser igual, eu não quero. Olha só o cuidado, antes dos romanos idolatrarem a figura de Pedro, dizendo ele como uma pedra de fundamento, Pedro está na sua morte dizendo, eu não sou pedra nenhuma, me crucifiquem de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser o que só Jesus é. Isso é um amor que não teme desafios.
Deus te chamou para um amor que não tema desafios e que não teme desafios e que vai até o fim com Ele. É por isso que Davi está perguntando: quem sou eu, Deus? Ele sabia que não tinha qualificação para chegar onde havia chegado e que agora só restava continuar fazendo o quê? Adorando a Deus. É o que Davi está fazendo no capítulo 17 aqui. A oração dele é uma oração de adoração. Ele está dizendo: Deus, eu te adoro, porque o Senhor fez na vida da minha família, na minha história, muito mais do que eu imaginava e merecia. E eu quero que você entenda que esse mesmo Davi que está glorificando a Deus aqui, porque chamou ele, é o mesmo Davi que uma vez e muitas vezes esteve em cavernas, fugindo do seu algoz. É o mesmo Davi que foi pedir comida para Nabal, porque ele estava para morrer de fome no deserto. E ele vai pedir um pouquinho de comida, vai pedir pelo amor de Deus comida para não morrer de fome. E Deus está lá com Davi. Parece que não foi Deus que me chamou. Por que agora Ele não me exalta? Não sou eu o escolhido de Deus? Não sou eu o preferido de Deus? Por que tanta necessidade? Deixa eu dizer para você, você pode até passar muitas necessidades. O que você não pode é deixar de ter a marca de que aquele que te chamou está também te acompanhando e te conduzindo, mesmo nas dificuldades e nas necessidades. Porque Ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Ele é um Deus que supre as tuas necessidades. A jornada de um vencedor, ela é vitoriosa não pela ausência de problemas, mas ela é vitoriosa porque Deus é presente na nossa vida. A jornada de um vitorioso, ela é grande e ela é poderosa, ela é boa, não porque você não vai ter nenhum tipo de infortúnio, mas porque Deus está contigo, porque Deus te chamou e Ele te acompanha até o fim nessa caminhada. Ele não te abandona. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já respondeu sim ao chamado dele? Então eu quero dizer para você hoje de manhã: fique em paz, Deus está cuidando de você. Deus está conosco, igreja, e nós vamos dizer sim, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, através daquele que nos amou. Por quê? Porque eu estou sendo perseguido, porque eu estou sendo conduzido como que ovelha muda ao matadouro, porque existem processos de morte contra a minha vida, mas Deus também está comigo, me guardando e me abençoando. Você é mais do que vencedor. Nós estamos caminhando a jornada da vitória, não porque nós nos identificamos como aqueles que estão caminhando a jornada da vitória. Nós estamos caminhando a jornada da vitória porque Deus nos chamou. Se lembra de João capítulo 15, versículo 16? Jesus disse: não escolhestes vocês a mim, vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não foi você quem escolheu, foi Ele quem te escolheu, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu vou dizer uma vez mais: vá e dê fruto, e o teu fruto permaneça. Está difícil, Deus está dizendo: vá, dê fruto, o teu fruto permaneça. E os processos de morte, de ódio, do inferno, Deus está dizendo: vá, dê fruto, o teu fruto permaneça, porque eu te chamei, e a tua chamada e a caminhada que eu te coloquei não é outra senão a jornada de alguém que vai vencer. Você não existe para aquele que respondeu sim a opção: será que vou vencer? Não. Se você estiver abraçado com os ideais de Jesus, eu digo para você: você vai vencer, porque é por aquele que te amou que você está vivendo, e naquele que te amou você vai ser garantido. Amém?
Será que a gente pode cantar junto? Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei damos louvor. Aleluia, Ele é o Deus que tem o nome de vencedor. Sabe por que a nossa jornada é vitoriosa? Porque o nome de Deus é vencedor. Ele é o Rei que venceu.